Boa noite, meus queridos. E aí, galera que está chegando, boa noite, bem-vindo. Sou o professor Clécio de História. E nós vamos continuar com a nossa aula de revisão. Lembrando que o nosso conteúdo já encerrou. Desde a aula passada, nós estamos fazendo revisão e vamos continuar com elas daqui até o dia da prova de vocês, perto aí de umas 4 semanas. Às 3, 4 semanas, a gente vai ficar fazendo a revisão, resolvendo questões e discutindo aqui, vocês colocando aqui a dúvida, se não entendeu alguma coisa ou outra, beleza? Pessoal, aviso, semana passada eu mandei para vocês uma série de anexos, beleza? Para vocês usarem. Inclusive, tinha ido até um anexo duplicado, aí depois eu corrigi e mandei o outro certinho. Então, utiliza aquilo. Bacana, gente? Para quem chegou depois, olha lá no site do grupo, pergunta para os companheiros aí onde é que pega. Eu mandei uma série de coisas que é só para auxiliá-los a fazer a prova bem feita, tá? Mandei as constituições, mandei as revoltas, que são apenas materiais de consulta. Mandei uma linha do tempo, que funciona como uma espécie de exercício para você ir testando o que você sabe ou não. Mandei depois a explicação da linha do tempo, esse até que eu tinha mandado errado, depois eu mandei correto. E ainda mandei todas as questões do CHQO de 2012, se eu não me engano, para frente, até 2022, para você poder fazer. Haja vista que a gente percebe que no concurso é comum as questões de história, chega um momento que elas começam a ficar repetitivas. Então a ideia de você fazer pelo menos 2 vezes todas as questões do CHQO, uma vez você fez comigo em sala de aula, né? E a outra vez você vai fazer em casa. Para que, porventura, caso aconteça de chegar lá, cair um assunto repetido, você fala, pô, eu já vi isso aqui já caiu. E aí fica mais fácil você responder, você gasta até menos tempo. Bacana, gente? A ideia é essa. Então nós vamos tocando aqui com as questões. Eu queria fazer um comentário aqui dessas questões. Essas questões que nós estamos resolvendo não são questões da prova do CHQO, então ela não está em prova nenhuma. Eu peguei questões que são outras provas e fiz adaptações. Algumas eu criei mesmo da minha cabeça, algumas eu peguei de prova e misturei, fiz uma espécie de Frankenstein aqui, outras são de outros concursos, mas o que eu procurei fazer em algumas aqui? Então já vou avisar para ninguém desanimar. Eu coloquei aqui nessas questões alguns peguinhas. Então não estranhe se você aqui comigo, você fizer a questão, igual aconteceu semana passada, acho que na primeira questão aqui um monte de gente errou. Não desanima se essas questões que você fizer aqui, você sair hoje no final da noite e falar, putz grila, a maioria das questões que o Clécio colocou eu errei. Pô, então não vou nem fazer a prova, se eu errei aqui na sala, tô ferrado não. Não, gente, é porque aqui eu coloquei umas questões safadas mesmo, coloquei algumas questões de peguinha. A intenção é forçar vocês mesmo, para que quando chegar lá na prova, você se sinta até mais confortável. Tá bom, gente? Então não desanima, não. Você fala, e o Clécio está avisando que já vem lasqueira. Não, algumas questões aqui são fáceis. Mas não estou dizendo, não desanima se vocês errarem as questões daqui, porque algumas só. Eu coloquei peguinho, uma coisa enjoada mesmo, de propósito, até para testar vocês. E outras são mais tranquilas. Inclusive tem uns aqui que a ideia minha é fazer o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que essas questões todas são de múltipla escolha? Tem até como você acertar a questão sem saber a resposta certa. Como é isso? Como é de múltipla escolha, você responde sempre por eliminatória. Então tem como você pegar um assunto e falar, cara, isso aqui eu não sei o que é. Mas olha só, essa letra aqui eu sei que está errada por causa disso, essa por causa disso. Sobrou essa aqui que eu nem entendi e não sei o que é. Mas foi que sobrou, eu vou marcar ela. Então, graças a Deus, você não tem que fazer prova nenhuma subjetiva, onde você tem que explicar nada. Você só tem que marcar o X. É só isso. Bacana? Então, vamos começar, gente? As questões aqui eu vou colocar para vocês. Aula passada só deu tempo de fazer 2 aqui. Então, eu vou começar, inclusive, quando eu projetar a tela para vocês, eu vou começar com a questão que nós fizemos na aula passada já. E aí eu começo com a questão nova. Bacana? Alguma pergunta? Vamos lá. Ah, sim, peraí. A Leandro tem uma aqui. Professor, fazendo meu resumo aqui, fiquei em dúvida em uma questão de Vargas. Vargas, em alguns momentos, seu governo, seja no Vargas I, Estado Novo, ou no Vargas II, ele teve alguma tendência comunista? O plano Cohen, apesar de ser atribuído aos comunistas, não possuía esse viés? Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta, Leandro. Primeira pergunta. Se Vargas, você fez 2 perguntas. Uma é se Vargas, seja no primeiro ou no segundo governo, teve alguma tendência comunista. Não, Vargas era
anticomunista, ele perseguia comunista. Lembra da intentona comunista, Olga, Luiz Carlos Prestes. A única coisa que você tem de Vargas se aproximando um pouco mais do comunismo é em 1945, no final do primeiro governo dele. Lembra quando termina a Segunda Guerra, que os militares voltam pressionando o Vargas a sair do governo por causa da contradição, que o exército foi acabar com a ditadura dos outros, a gente vivia? Nesse momento, especificamente 45, ele tomou várias atitudes para ver se mantinha-se um governo. Prometeu 10 mil coisas. Uma dessas atitudes foi liberar a criação de vários partidos, porque no Estado Novo não tinham partidos políticos. Ele liberou para vários, inclusive criação do Partido Comunista, que inclusive em 45 ele fez uma pequena aproximação com o Partido Comunista. Mas ali não quer dizer que ele tinha um viés, uma tendência comunista. Aquilo ali é mais uma tendência desesperada de se aproximar para poder manter-se no poder. Só isso. E quanto à segunda pergunta sua, o Plano Cohen, apesar de ser atribuído ao comunismo, não possuía esse viés comunista, não. O Plano Cohen é exatamente o contrário. É colocar a culpa nos comunistas para ele, Vargas, implantar um golpe nele mesmo. Ou seja, para ele terminar um governo democrático, iniciar um governo ditatorial. Então ele usou os comunistas como alavanca para ele mudar a forma de governo. Tá? Ou seja, ele jogou a culpa nos comunistas porque os comunistas já haviam tentado dar um golpe de verdade, a intentona comunista em 35. Aí ele tirou proveito disso e em 37, no Plano Cohen, falou que os comunistas iam tentar de novo, pela segunda vez. Todo mundo acreditou, claro. Então ele jogou, foi em cima do comunismo. O que você pode estar confundindo, Alejandro, mas isso aqui não é questão daqui nossa, é mais vestibular, mas eu vou falar assim mesmo. Vargas, ele tinha uma tendência que a gente chama de trabalhista, tá? De fazer leis trabalhistas, defender o operariado, o proletariado. E isso pode, em alguns casos, confundir com tendências comunistas, porque tem um viés voltado para o proletariado, mas não tem. Tá? Não tem nada a ver. E só para ver de curiosidade, esse tipo de coisa que eu acabei de falar com você, se ele tem uma tendência trabalhista, comunista, isso aí são questões mais de vestibular, principalmente Enem. Para prova militar aqui, eles não vão entrar nessa não. Então, resumindo, Vargas tem uma inclinação, uma tendência para comunista? Não. Nem no primeiro, nem no segundo governo. Beleza? Ah, sim, o Eduardo está falando aqui da Assembleia Constituinte de 1823. Vocês estão lembrados, gente, que a nossa Constituição, a primeira Constituição, obrigado, Eduardo, foi de 1824, a primeira Constituição. Gente, responder isso aqui para depois para as questões, tá? De Dom Pedro I. Só que vocês estão lembrados que antes dela estava sendo feita uma Constituição em 23 que ganhou até o apelido de Constituição da Mandioca, mas vocês lembram que não chegou a virar a Constituição, foi um projeto de Constituição. A Eduardo está perguntando se não pode cair uma questão baseada nos 200 anos, porque 23, né? E agora nós estamos em 2023. Aí sim, Eduardo, eu não sei te responder. Classe, pode cair alguma questão? Não, Constituição da Mandioca, exatamente. Não sei se eles vão pegar essa ideia de comemoração, de tá fazendo os 200 anos agora, tá comemorando. Eu já vi cair coisas desse jeito que estava sendo comemorado o ano daquilo e não perguntaram nada. Então, até porque, Eduardo, essa Constituição de 23, se for fazer pergunta, a gente tem muito mais perguntas para fazer, nada em 24 propriamente, né? Mas eles podem sim fazer alguma pergunta. Mas eu não sei, Eduardo, se responder se isso é uma tendência, pelo fato de estar comemorando os 200 anos, até porque, Eduardo, eu não vi nada nas mídias, nas redes sociais, alguma coisa, falando sobre isso. Então, ou seja, o pessoal nem está sabendo disso aí, dessa projeto de Constituição aí. Mas é bom ficar ligado, tá? Que foi um projeto que, inclusive, tinha uma medida mais descentralizadora. Por esse motivo, Dom Pedro mandou fechar essa Assembleia e fez 24. Bacana. Mas, Eduardo, não sei te responder, querido, se isso é uma inclinação para fazer pergunta ou não. Confesso que não. Sei responder. Mas é bom lembrar. Mais algum? Não? Então vamos tocando? Se tiver pergunta, vocês vão fazendo aqui. Aí eu paro e respondo vocês. Tá bom? Então pode digitar aqui, gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Então eu vou colocar para vocês aqui na tela a questão para a gente fazer naquele esquema. Eu leio, dou um tempinho e vocês digitam a letra. Bacana? Então vamos lá. Foi errado? Aqui. Essa questão que vocês estão olhando
Vai, Fábio. O ex-presidente está com a gente, vai fazer a prova também. É o seguinte, essa questão que vocês estão olhando, que já está até marcada, foi da aula passada. Foi a última que nós respondemos. Agora eu vou colocar a questão nova, tá bom? Então vamos seguir aqui. A nova é essa aqui, ó. Os confederados pernambucanos de 1824 possuíam uma grande satisfação política quanto para tudo. Volta aqui. Olha para mim aqui um instantinho. Ô, gente, tenta resolver. Por isso que eu dei aquela linha do tempo para vocês. Não estou na expectativa que vocês decorem data de tudo. Óbvio que não. Mas pelo menos, gente, pelo menos, isso aqui vocês têm que saber igual a data de aniversário de vocês. Pelo menos, a data da independência, 1822, que é a independência. E a data da proclamação da República, 1889, que é a República. Vocês têm a obrigação 7 de setembro... 15 de novembro. Vocês têm a obrigação de saber, pelo menos, para você conseguir separar Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Por quê? Porque quando apareceu uma questão, apareceu um ano, no mínimo na tua cabeça, de bate-pronto, quando apareceu um ano na pergunta, já tem que saber, peraí, isso aí é colônia, império, república. Isso aí você tem que responder de bate-pronto. Tá? Para não cometer erros do tipo que já aconteceu aqui na prova, tá? De eu estar fazendo perguntas de república e me aparecer no item voto censitário. E tem voto censitário na república. Então, gente, pelo menos essa divisão aqui, você tem que ter de bate pronto, tá? Então, apareceu um ano aqui, qualquer, tu já sabe, porra, é colônia, império, república. Isso eu já sei. Aí, se tu conseguir fazer as divisões internas aqui, melhor ainda. Que divisões internas, Clécio? Separar aqui, por exemplo, ó, até 1831 é primeiro reinado, até 1840 é regência, e daqui para frente é segundo reinado. Aí aqui na República a mesma coisa, até 1930 é República Velha. Entendeu? Esse tipo de coisa. Se você conseguir essas divisões, melhor ainda. Por quê? Olha para essa questão aqui. Os confederados pernambucanos em 1824, peraí, se é 1824, tu já sabe que é logo depois da independência. Então para e olha para mim de novo. Se é 1824 e você sabe essa data, pô, então logo depois. Então já a tua cabeça já tá assim, pô, é início de império. Isso tu já tem. O que é início de império? Pô, é Dom Pedro I. Pronto, aí na tua cabeça já vem o que aconteceu em Dom Pedro I. Para não ficar as loucuras. Se o cara mete aqui, Guerra do Paraguai, você fala, não, Guerra do Paraguai não é Dom Pedro I. Entendeu, gente? Então essa é a ideia. Então vamos lá, agora vamos fazer ela direitinho. Os confederados pernambucanos em 1824 possuíam uma grande insatisfação política contra o quê, meu pai? Digita aí. Aí você fala, eu não sei o que é os confederados. Não, marca aí primeiro, depois eu explico a questão toda. Aí quando vocês começarem a marcar a letra, eu começo a falar. Ah, já começou. C. Então começou. O primeiro já falou, só ver um aqui para ver se vai dar uma polêmica. Não, marcou a mesma letra. Então eu já vou direto. Que o bom é quando dá confusão. Então, primeira coisa, Confederados Pernambucanos de 1824. Era para você pensar assim, pô, sei que é Pernambuco, sei que é 1824. 1824 é no início do Império, então é Dom Pedro I. O que aconteceu com Pernambuco e Dom Pedro I? Pô, Confederação do Equador. Ah, menina, é verdade. Então tá falando da confederação, por isso que chamamos confederado. Mas faz de conta que tu não lembrou disso. Lembrei não, Clécio. Então eu tô meio viajando aqui, vamos responder assim mesmo. Então vamos lá. Os confederados pernambucanos de 24, que eu não sei ainda quem é, possuíam uma grande insatisfação. Os caras estão putos da vida com o quê? Insatisfação política contra... Então os confederados estão contra o quê? Contra a extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo poder moderador. Para tudo! Deixa eu ver, cadê minha canetinha aqui? Cadê? Aqui. Então vamos lá.
extinção do poder legislativo. Para, gente. Foi criado na Constituição de 24 o poder moderador? Foi. Mas o poder moderador, ele extinguiu o poder legislativo? Não, gente. Existiam 4 poderes. Executivo, judiciário e legislativo. O legislativo continua existindo. A única diferença é que o moderador está acima. Mas então não houve extinção. Então, o que foi esses confederados? Não sei. Mas eu sei que o poder legislativo não foi extinto. Então já marco a letra A. A letra A já anulo. Entendeu? Mesmo eu não sabendo que confederados são esses. Vamos tentar B. Vocês marcaram quem? C. B. Política, insatisfação política contra mudança do sistema eleitoral na Constituição de 24, que vedava, ou seja, proibia aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, que isso era possível aos portugueses. Para tudo! Então, de acordo com a Constituição de 24, brasileiro, não, vedava, proibia. Não pode se candidatar a nada. Não, gente, tem até partido brasileiro, meu pai amado. Então, isso aqui não tem na Constituição de 24, não. Proibir. Ele vai até dar uma prioridade para os portugueses. É verdade que vários cargos políticos vão ficar na mão de portugueses? É, mas o erro aqui é vedava, proibia, está escrito na Constituição, só um parênteses, está escrito na Constituição do Brasil que brasileiro está proibido. Não, aí tá de sacanagem também. Né? Não, tem isso não, gente. Pula a letra C. D. Política contra a liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e produção de açúcar. Peraí. Liberalização no sistema da mão de obra. O que significa isso? Uai, acabou a escravidão? Menina, a escravidão acabou em 1824 com Dom Pedro I. Mas que país moderno esse nosso? Claro que não, gente. Que liberalização e o cacete, o quê? Que liberalização de mão de obra nas disposições constitucionais, ainda por pressão dos grupos portugueses. Portugal que queria que continuasse tendo escravo, tá doido? Vamos tentar a letra E. Política contra restrições às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos contra... Para tudo! Primeira coisa. Açúcar já entrou em crise faz tempo e que você fala, Clécio, eu nem sabia disso. Claro, porque isso é no Brasil colônia lá atrás. Eu nem dei isso, isso é antes. E segunda coisa, monopólio português. Oxente, a gente já ficou independente, mas ainda tem monopólio português? O quê? Voltou o pacto colonial? Ué, gente, a gente andou para trás? Que monopólio português? Eu, hein? Só pode ser, eu sou contra o quê? Eu, lá em Pernambuco, tô puto com o quê? Com a atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a de 23, ó, que falaram comigo aqui que está fazendo 200 anos, e impor, outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes para o imperador. Esses amplos poderes é que é o poder moderador. Beleza, tranquilo. Essa aí era para esquentar seu cérebro só. Tá? Então, isso aí, beleza. Vamos para a próxima. Que tem uma aqui que vai quebrar a perna de todo mundo. Mas não fica puto não, viu? Vamos lá, essa aqui é boa. Um dos mais importantes... gente, lembrando que as nossas questões não estão em ordem cronológica nenhuma, tá? Fazer igual a prova aqui. Eu vou colocar em qualquer período aqui. Um dos mais importantes períodos da história republicana brasileira, a Era Vargas, e ele te dá se é primeiro ou segundo governo Vargas, foi marcado por uma série de importantes acontecimentos. Menos um. Qual? Eliminatória. Vai por eliminatória. Digita a letra e eu falo. Letra A, pronto, já começou a falar. Gente, eu cometi um erro aqui. Qual foi o erro, Clécio? Eu sublinhei ali a data e não era para sublinhar, não. Era para eu ter lido até rápido para ver se pegava vocês no pulo. Mas, enfim, eu acabei chamando a atenção. Sacanagem. Mas agora já foi. Gente, eu tô perguntando sobre o primeiro governo Vargas. Então, não é do Vargas todo. Qual é a bacana dessa questão? Que todos os itens são de Getúlio Vargas. Todos eles. Só que a pergunta é especificamente do primeiro. Então ele fala que todos os itens abaixo foram de Vargas. Menos um, exceto. Ou seja, é para você responder na negativa. Aí, ó, já deu um monte de letra. É assim que eu gosto. Agora o troço tá bonito mesmo. Então vamos lá, gente.
1930 a 45. Vargas fez tudo que está aqui embaixo, menos uma coisa. Então vamos lá, que letra que vocês marcaram aqui? C, A... Ih, já subiu aqui a tela. Mas vi C, B, A, eu acho que marcaram. Agora, já estão até dando a resposta. Então vamos lá. Companhia Siderúrgica Nacional. Foi Vargas que fez, em 42, exatamente, está aqui dentro. Fazia parte das indústrias de base de Vargas. Ele fez isso junto com essa siderúrgica, junto com a Vale do Rio Doce. É isso mesmo. Então está dentro do primeiro governo das indústrias de base dele. Perfeito. Essa aqui está certinho. DIP, Departamento de Empresa e Propaganda, foi feito em 39 durante o Estado Novo. É aquele departamento que fazia a censura e a propaganda positiva de Vargas. Durante o Estado Novo está no primeiro governo, certinho. Pela entrada em vigor do salário mínimo. Salário mínimo foi feito no primeiro governo Vargas. Entrou na Constituição de 34. O salário mínimo mesmo foi criado em 1940, mas ele foi acrescido na Constituição de 34. Mas, de qualquer forma, 34 ou 40 está dentro do primeiro governo. Perfeitinho. Simpatia de Getúlio Vargas pelo nazifascismo. Sim, ele tinha uma simpatia, tanto que a Constituição de 1937, foi apelidada de polaca, que é imitando uma Constituição fascista da Polônia, com tendências fascistas lá da Polônia. Nós tínhamos simpatia, tanto tínhamos, que quando a Segunda Guerra Mundial começou, que é 39, a Segunda Guerra Mundial corre toda aqui dentro, né? 39, a gente ficou neutro, porque nós tínhamos relações comerciais com a Alemanha nazista. Tá? Inclusive, parte das leis trabalhistas, gente, vou falar um negocinho aqui para vocês feio, parte das leis trabalhistas, Vargas pegou de um documento fascista da Itália, chamado Carta del Lavoro. Então, Vargas tinha, assim, tinha até um episódio no Estado Novo isso, que ele restringiu alguns servidores públicos que eram judeus, ele não permitia isso, exatamente pela aproximação dele com, cadê o bichinho aqui? Com o nazifascismo. E aqui foi a sacanagem, gente. Petrobras é criada, apesar de que já escreveram aqui, no segundo governo Vargas. Petrobras está dentro das indústrias de base, igual Siderúrgica de Volta Redonda, essa Companhia Siderúrgica Nacional, igual Vale do Rio Doce, ele está no contexto, mas ele não foi feito no primeiro, ele foi feito no segundo. Olha aqui para mim, lembra que rolou no segundo governo Vargas? Eu até falei assim, existe a maldição do segundo governo. Segundo governo Vargas foi só cagada, todo mundo sentando o pau nele. Você lembra que um dos que estava criticando Vargas era os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam explorar o nosso petróleo e Vargas não deixou. Aí, como prova disso, ele fez a Petrobras. Lembra disso? É mesmo, foi Vargas, só que foi no segundo governo. Olha a sacanagem. E a pergunta é do primeiro governo. Putz grila. É exatamente isso. Beleza? Ó, essa aqui alguns já caíram aí, né? Caíram, oh meu Deus do céu. Mas essa questão foi boa porque é tudo de Vargas. É peguinha, mas paciência. Você tem que suportar isso mesmo. Isso aí. Então, letra A, porque a Petrobras é Getúlio Vargas, mas não é primeiro governo, é segundo governo. Show de bola! No momento da história do Império, tá falando que é Império, conhecido como avanço liberal durante as regências, foram adotadas algumas medidas que concediam maior poder à representação local. Beleza. Pergunta, aponte entre as alternativas abaixo aquela que apresenta duas reformas liberais. Marca a letra e eu faço o comentário. Isso aí, Robson. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, isso. É no segundo também, exatamente. Parabéns, querido. Isso aí também é no segundo governo Vargas, não é no primeiro. Muito bem. E aí, gente? O que é isto aqui? Ó, essa aí não tem data, não tem ano, mas tem como tu saber de que período ele está falando. Ó, já começou aí. Letra E, A, isso. Já deu duas aqui. É bom assim, quando dá polêmica. Ah, é. Pô, só A e E? Sacanagem. Pensei que fosse dar mais. Então vamos lá, responder. Gente, qual é a malandragem disso aqui? Primeira coisa. Ele falou que é império. Então, tu já restringiu para um período. Beleza. Aí ele falou durante as regências. Aí tu restringiu mais ainda. Então tu sabe que está no período regencial. Está escrito aqui. Tá? Não tem data nenhuma, mas está escrito.
foram dadas algumas medidas de representação. Apresente aquelas que são reformas liberais. Aí você fala, puta, Clécio, eu sei que tinha um lance de liberais e conservadores, mas agora eu não lembro quem é quem. Beleza, calma, vamos devagar, uma por uma. Então ele fala aquelas que são reformas liberais, não tem data. Vocês ficaram em quê, hein? Aí é. Então vamos tirar as outras. Então vamos lá, letra B, já começa dando ruim. Lei de terras, gente, é 1950, já tá fora. Olha aqui para mim. 1950, aqui vai 1831, 1840. Regência tá aqui dentro, ó. 1850 já é Dom Pedro II. Então já tá fora. Clécio, mas eu não lembro da data. Sem problema. Mas lei de terras naquele negócio, você bastava saber isso, que é no governo de Dom Pedro II, que dizia que só pode ter terra agora mediante compra. Tá? E vou dar uma dica aqui. Não tem cara de liberal, gente. Eu agora estou limitando a compra de terra só para quem tem dinheiro. Não tem cara de liberal, não. Tá, mas então já está errada, porque ela é de Dom Pedro II. Mas eu vou continuar lendo. Lei Saraiva Cotegipe é o sexagenário. Gente, essa aqui é mais para frente. Eu coloquei 1900, perdão, é 1800, tá? Lei Saraiva Cotegipe sexagenário, 1885. Tá? É segundo reinado também. Então essa aqui está fora, porque é segundo reinado. Tá. Vamos lá, outra. Lei do Rio Branco. Essa aqui eu falo depois. Vou falar dela, ó. Lei do Rio Branco, gente, é a lei do ventre livre, meu pai. E ventre livre é segundo reinado também. Isso aqui também é segundo reinado? É, segundo reinado, 1871. Então, lei do Rio Branco já está fora. Mas eu quero continuar. Código do Processo Criminal. Opa, Código do Processo Criminal foi feito na regência. É uma medida liberal. O que é esse Código de Processo Criminal? Olha para mim. Eram aquelas medidas descentralizadoras. Código de Processo Criminal fala que cada província, a província é como se fosse um estado, cada província agora terá o seu juiz de paz. Cada província agora vai ter o seu juiz de paz para julgar. Ou seja, eu estou descentralizando o poder judiciário. Opa, essa tá certa. Só que você já tirou a questão por causa do Rio Branco, que Rio Branco é segundo reinado. Tá? Vamos lá. Tarifa Alves Branco, 1844, é Dom Pedro II. É aquela tarifa protecionista que fala que os produtos estrangeiros vão ter que pagar um imposto maior para entrar no Brasil. Aí foi aí que o Barão de Mauá começou a crescer e tudo mais. Tá, então essa aqui já está errada. E essa lei interpretativa aqui, agora eu vou ter que entregar, gente. Lei interpretativa do ato adicional. Então vamos lá. Essa aqui eu vou deixar para falar. Não, vou falar logo agora. Você lembra que existiu uma lei chamada ato adicional? Ato adicional, Clécio, não é aquela que criava assembleias provinciais que descentralizavam o poder legislativo? É verdade. Então, uma medida liberal, descentralizadora. Só que depois veio a lei interpretativa. É fazer uma interpretação disso. Olha para mim. Vou escrever já aqui no cantinho. Gente, duas leis foram liberais. Foi o ato adicional, que é a descentralização do poder legislativo, e o Código do Processo Criminal. Processo Criminal, que é a descentralização do poder judiciário. Essas duas são medidas liberais descentralizadoras. Perfeito. Aí vocês lembram que depois, quando estava no finalzinho do período regencial, voltaram a centralizar e reformular essas duas aqui. O Código do Processo Judicial ficou reforma do Código do Processo Criminal. Voltou a centralizar. E o ato adicional é lei interpretativa do ato adicional. Então, ou seja, a lei interpretativa, olha para a tela de novo, ela já é uma medida não liberal. Ela está centralizando o poder de novo. Falando isso, eu dei a resposta. Por que você deu a resposta? Isso aqui, o Leite falou, essa lei interpretativa é a regulamentação para voltar atrás. E aí, Leite, você deu a resposta. Porque a letra A, ato adicional, tá certo. O erro tá aqui, ó. Se fosse ato adicional e Código do Processo Criminal, tava tudo certo. Ato adicional, olha para cá, olha para a tela aqui minha. Ato adicional, Código do Processo Criminal. Medidas liberais, certíssimo. Mas olha o que o vagabundo escreveu. Ato adicional e
reforma. O que está aqui no quadro, ó, o que está aqui no quadro de preto é a centralização, é voltando atrás. Aí é uma medida conservadora. Olha para mim. Vermelho, medidas liberais. Preto, medidas conservadoras. Olha aí. Reforma, cagou tudo. Aí o certo é o quê? Código do Processo Criminal, tá bonitinho, e ata adicional. Olha pro quadro, as duas vermelhinhas. Ata adicional e código. Entendeu? Então o erro da letra A, olha de novo para a letra A, é só este aqui, ó. Reforma do código. Reforma já é centralizando de novo. A letra A foi sacanagem mesmo. Mas a ideia é essa mesmo. É tentar pegar vocês. Eu não falei que eu ia fazer peguinha nessa prova aqui com vocês? Nessa prova não, nessas questões. Então, gente, a dúvida era para ficar entre A e B mesmo. Aí desculpa. Problema da A é só essa palavrinha reforma. O resto tá tudo certo. Sacanagem. Então lembra, gente, medida liberal é feita para descentralizar. Medida conservadora é para centralizar de novo. Medida liberal é feita lá no início ou no meio do processo, do período regencial. Medida conservadora é feita no final do processo. Tanto é que o último governante era um conservador chamado Araújo Lima. Tá? Era o que estava no final do período regencial. Quem dá o golpe da maioridade são os liberais, para tirar o poder deles. Porque o período regencial ele termina com medidas conservadoras. Os liberais que vão dar o poder para o Dom Pedro II, para eles, liberais, voltarem a entrar no poder. Tá? Junto com Dom Pedro II auxiliando, golpe da maioridade, blá, 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 blá. Ê, lasqueira, já peguei uns aqui. Assim é bom. Quando o cara cai aqui, eu fico até feliz, porque você tem que errar aqui, não pode errar lá no dia da prova. Mais outra, aqui é cheio de peguinha, gente. Eu avisei que hoje ia ser assim. Linda essa questão. Vou explicar só depois que vocês marcarem. Leia o trecho do lado arbitral decidido em Washington em 2 de fevereiro de 1895. Parou. 1895. Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. 1895. 1895. Era para tu bater o olho. Porra, 1895 é república. Eu já sei que o texto vai falar alguma coisa de república. Tá? E 1895 é mais ou menos ali no início da república. Tá. Então vamos ler. Isso aí já tem que estar na tua cabeça. Então vamos começar. Agora não vou fazer comentário mais não. E vocês precisam do texto porque a pergunta é sobre isso. Agora, portanto, saibam quantos estiverem que, havendo eu, Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos da América, a quem foram conferidas as funções de árbitro nessa causa, examinado o considerado devidamente as disposições, documentos e provas que me foram submetidas pelas respectivas partes, em cumprimento das estipulações do dito tratado, dou aqui a seguinte decisão e laudo. 2 pontos. Qual é a decisão? Que a linha divisória entre a República Argentina e os Estados Unidos do Brasil, na parte que me foi submetida para arbitramento e decisão, é constituída e fica estabelecida pelos rios Pepiri, também chamado de Pererico Azul, e Santo Antônio. Beleza. Pergunta. O trecho do documento apresentado está relacionado a uma questão de limites, enfrentada pelo Brasil durante a República Velha. Que é qual? Pô, vocês já estão respondendo. Ah, seus cachorros, eu estava lendo, vocês já estavam lendo a resposta, né? Já tem letra B e E. Essa aí é para pegar mesmo. Como é que vocês falam aí? Pega ratão, né? Deixa só mais um pouquinho aí, para os outros terminarem de ler, que eu vou falar. Até agora já apareceu B e E, beleza. Larari. Questão territorial. B, E e A. Beleza, deu 3. Eu gosto assim. Ah, Paulo, danado. Gente, na hora da prova, o Paulo falou que para mim foi fácil que sou da região. Mas, Paulo, não fala onde é que fica essa região, não. Vocês têm que usar na hora da prova tudo, tá, gente? Teve um aqui que falou, estava dando a questão da borracha, falou, pô, minha esposa é do Acre. Na hora, gente, todo o conhecimento que você tiver, tá valendo. Ainda mais vocês que são militares, que de repente já rodaram esse Brasil todo, usa tudo que você conhece aí. Então vamos lá, o que ficou? A, B e E, né? Então vamos lá.
A, B e E. Então vamos nós aqui, gente. Vou responder já as questões aqui. Então, primeira coisa, é uma questão sobre limites, tá? Tratados e limites, beleza. Então, primeira coisa que você tem que fazer, a letra D você corta, porque questão Christi não tem nada a ver com limites. Olha para mim, questão Christi, primeira coisa, tem dois erros. A questão Christi é Dom Pedro II, e aqui é República, já tá cagado. E mesmo assim, questão Christi foi aquele problema com a Inglaterra, lembra? Um desentendimento que nós cortamos temporariamente as relações com a Inglaterra, por causa do navio inglês que afundou, uns marinheiros ingleses que fizeram cagada aqui, enfim. Mas aquilo é Dom Pedro II, não tem nada a ver com o limite. Então essa aí tu já tirou. Tá, beleza. Amapá, Acre, Trindade e Palmas, as 4 são de limite, de fronteira. Perfeito, Clécio. E aí que vem a sacanagem. As 4, Amapá, Acre, Trindade e Palmas, as 4 têm questões de limites e foram feitas na República. Porra, Clécio, agora aí ferrou. Tu não tá na esperança que eu decore o ano do tratado. Não, não tô não. E era para você matar assim mesmo com um detalhe besta. Eu vou escrever aqui e... o Araújo já me entregou aqui, meu Deus, o Leite também. Ô, meu pai, a pergunta é para decidir limite entre Argentina e Brasil. Agora me fala aí, Amapá tá lá perto da Argentina, por acaso? O Acre tá perto da Argentina, por acaso? Trindade é uma ilha, gente, que tá ali na região do Rio de Janeiro e Espírito Santo. É questão de Palmas, meu pai, lá no sul. Pausa, que eu sei que alguém vai gritar e falar, eita porra, Palmas não é capital de Tocantins, não. Quer dizer, é a capital também. Mas o Palmas que ele está se referindo aqui é a questão de Palmas, a região de Palmas que fica lá no sul, Santa Catarina, gente. Que faz fronteira com a Argentina. Então, posso ser sincero com vocês? Posso. Essa aqui era para quebrar as pernas de todo mundo mesmo. No mínimo, era para você ficar em dúvida entre a C e E, por quê? Amapá, você sabe que não está perto da Argentina. Acre, você sabe que não está perto da Argentina. Christi nem é do assunto. No mínimo, se fosse chutar, Trindade eu não sei onde fica, cara. Beleza. Palmas também eu não sei. Pra mim, Palmas eu acho que é Tocantins, eu nem sabia. No mínimo, tu ia chutar uma dessas duas aqui. Tem Palmas em Tocantins, mas a questão de Palmas que ele tá falando aqui, que fica lá, e depois procura aí no computador, liga aí pra vocês, ó, digita aí na aba do lado. Palmas é a região que fica lá em Santa Catarina, fronteira com a Argentina. É a questão da divisão realmente que estava tendo uma disputa entre a Argentina e o Brasil, uma região de 30 mil metros quadrados, 30 mil quilômetros quadrados, que um dizia que é meu, é do outro, aí decidiram lá com o Rio, igual os outros, igual a questão do Amapá com a Guiana Francesa, do Acre com a Bolívia, é a mesma coisa. Então foi uma questão que estava dividindo até onde vai a terra de um, a terra do outro. É Palmas, não Palmas de Tocantins, Palmas lá do sul. Por isso que não sei quem falou aqui, eu sou de lá de sei de onde. Cadê? Paraná, eu falei Santa Catarina, desculpa. É no Paraná, perdão. Obrigado, Cavaleiro. É Paraná, sabia que é no sul, me confundi aqui com Santa Catarina. Então não é Palmas, Tocantins não, gente. É outra Palmas do Sul. Ó, tem uma companhia de engenharia lá, o outro falou que já serviu, já morou lá, sei lá o quê. Porque qual é o detalhe? Por que essa aqui é linda para quebrar sua perna? Porque todo mundo conhece Palmas de Tocantins. E você fala, Tocantins não faz fronteira com a Argentina. É mesmo, então, porra. Olha lá, ó o Paulo até dando aula aqui para vocês. A questão de contestar lá na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, lembra? Entendeu, gente? Essa questão aqui, Clécio, essa foi sacana? Óbvio, mas aí qual era a malandragem dela? Que alguns aqui dormiram. Era para você olhar no texto a palavra Argentina. Se é fronteira de Brasil com a Argentina, é lá no sul, gente. Então tira Amapá, tira Acre, até Trindade que está aqui, não é no sul, tá? E Cristo que não tem nada a ver com as coisas aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá pedindo o quê? Para tirar as marcações? Tiro. Só um segundo. Vou achar aqui a bichinha, cadê? Tchuc, tchuc. Isso, agora eu caguei tudo mesmo de vez. Mas cadê minha borrachinha? Vou fazer assim, ó, fica mais fácil, ó. Tchuc, pronto. Agora eu volto aqui.
Pronto. Pronto, Paulo. Tirei as anotações para você poder tirar um print aí dessa questão. Isso aqui, lembrando que não são questões do CH, que ó, isso estava na prova? Tava não. Aí sou eu que crio misturado com outras coisas. Pô, Clécio, mas aí você está comendo o rim da gente. A ideia é essa mesmo. Pode seguir? Beleza, Paulo? Vou seguir, hein? Então vamos nós. Então, questão de palmas, tá? Vamos próxima, gente. Ei, lasqueira. Essa aqui, se fosse na prova, já tinha quebrado as pernas de metade do mundo aí. Para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Aos amigos se faz a justiça. Aos inimigos, aplica-se a lei. Coronelismo, enxada e voto. Pergunta. Esse discurso típico do contexto histórico da República Velha é usado por chefes políticos. Expressa uma realidade caracterizada com o quê? Caracterizada pelo quê? Manda ver aí. Então já está falando que é coronelismo, República Velha. Fala a letra e eu começo a digitar. Chururu, chururu. Eliminatória, gente. Vai tirando, tirando, tirando e sobra um. Letra A, beleza. Só esperar um pouquinho para ver se dá polêmica. C, aí pronto, já deu o que eu queria. Já deu pelo menos duas. Bom é assim, tem que dar confusão. Mas só A e C, não tem mais nenhuma outra não. Só o terceiro escrever aí, ó, letra, pronto. Ah, e pronto, agora ficou bom mesmo. A, B e C, pronto. É bom assim que já bagunça tudo. Então vamos nós aqui. Eu vou começar a falar para não perder tempo. Esse discurso típico do contexto histórico da República Velha é usado por chefes políticos. Expressa uma realidade caracterizada. Ele está falando de República Velha, de coronelismo. Então eu vou de baixo para cima, já que vocês falaram A, B e C, né? Então vamos de baixo para cima. Então vamos lá. Realidade caracterizada pela aliança política firmada entre as oligarquias do Norte. Ih, peraí! Cagada, ô meu pai amado. Ô, sacanagem. Espero que ninguém tenha visto. Agora já foi também. Entre Norte e Nordeste. Peraí, gente. República Velha, querido. República Velha não é o café com leite? É, ó, tô na República Velha. Café com leite, se não me falha a memória, não era o domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais? É. Aliança política firmada, ó, aliança entre Norte e Nordeste, que garantia uma alternância no poder federal. Ué, São Paulo e Minas fica no Norte e no Nordeste, é? Essa aqui tu já tira que tá de sacanagem. Vamos ver, agora todo mundo tá marcando aí, vocês são sem vergonha mesmo. Letra D. Pelo domínio político de grupos ligados às velhas instituições monárquicas, tá? Lá, as velhas instituições lá na monarquia, tá? Que não encontram espaço de ascensão política na nascente. Para tudo! Domínio político dos grupos que dominavam lá na monarquia. Clécio, quem eram esses grupos ligados às velhas instituições? Eram os latifundiários. E agora na República, quem é que está mandando? Os latifundiários. Então o erro é isso aqui, ó. Esses velhos grupos. Puta merda, sai daqui, desgrama. Caguei tudo aqui, puta merda, peraí. Esses velhos grupos. Ai, desgrama. Tá falando aqui que não encontram espaço de ascensão, mas são os mesmos grupos. Quem mandava na monarquia, a elite da monarquia é a elite da república. No final do Dom Pedro II, quem mandava? Eram os cafeicultores. Na República Velha, quem é que manda? Os cafeicultores. Agora aqui vou ter que cortar alguma aqui, gente. A, B e C. Então vamos lá. Letra A. Pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano que utilizavam suas prerrogativas para controle e dominar o poder dos municípios. Pela força política dos burocratas? Clássico, não. Pela força política dos coronéis. E coronel é o quê, Clássico? Um burocrata. Burocrata é os cambal. Coronel normalmente é um fazendeiro. É um latifundiário.
Então tira esses burocratas aqui. Burocratas é o quê? São os burgueses que ficam nos centros urbanos. Não é essa turma que está mandando na República Velha. Quem está mandando são os coronéis. E letra B, pelo controle político dos proprietários no interior do país, que buscavam, por meio de seus currais eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia. Então, peraí. Controle político dos proprietários do interior do país. Então, a galera do interior do país que tem o objetivo de enfraquecer a burguesia brasileira. Então, olha para mim aqui. Gente, é um vício normal que todo mundo tem. Quando fala burguesia, o que vem à tua cabeça? Ah, Clécio, burguesia vem à minha cabeça aquele industrial, aquele empresário, aquele comerciante rico. Não. Burguesia em história é quem detém o poder. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Um fazendeiro, ele pode ser uma burguesia? Pode, ué. Se é ele ou latifundiário, ele é podre de rico e é ele que está mandando, ele é burguesia. Burguesia é a classe social que detém o poder econômico. É isso. Não tem que ser necessariamente o cara da cidade, um empresário, industrial. Tem que ser simplesmente o cara que detém o poder econômico. Na República Velha, Clécio, quem era a burguesia da República Velha? Os coronéis, os fazendeiros, os latifundiários. Eles são a burguesia. Então, como é que essa galera está querendo enfraquecer a burguesia? Mas eles são a burguesia, meu Deus do céu. Meu pai amado. O que é coronelismo? Mandonismo, de mandar, das oligarquias do interior do Brasil que utilizavam diferentes mecanismos, assistencialismo de favorecimento, para garantir o controle do voto. Olha para cá. Quem lembra? Voto de cabresto. Como é que você consegue o voto de cabresto? Quem lembra dessa minha aula? Você consegue de duas formas. Eu até chamei assim, um positivo e um negativo. O que é o positivo? Você dá benefícios pro povo, você quita a dívida do cara na quitanda, você arruma um emprego pro filho de fulano, você dá um emprego, uma bolsa, uma cesta básica, sei lá, qualquer coisa para a pessoa. Ou negativo, tu demite o cara, você mata o cara. De um jeito ou de outro. Então, voto de cabresto, que é o que você fazia no coronelismo, é uma forma de dominar o eleitorado. Como? Medidas assistencialistas, favorecimento, para poder ter o controle de um ou do outro. É isso. Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Beleza. Pronto, fiz uma zona danada aqui na questão. Então, o lance aqui é errado. Tira os burocratas, tira esse enfraquecer, tira que a monarquia não tem nada a ver com agora, a elite, e tira esse lance de norte e nordeste. Pronto, acabou. Simples assim. Vamos acelerar. A eleição de Jânio Quadros em 1960, eita, Clássico, tu pulou lá para frente, significou certa alteração de rumos na política brasileira com relação ao período iniciado em 45. Tal alteração baseou-se no quê? Jânio Quadros. Eliminatória. Tira e sobra um. Você pode até não entender, mas foi o que sobrou. Essa também vocês vão marcar duas letras, quer ver? Pelo menos. Alan, a ideia é na hora da prova você está ouvindo a minha voz. Aí você não está ficando doido não, tá, Alan? É para ouvir minha voz mesmo na hora que você estiver fazendo a prova. Tento fazer lavagem cerebral em vocês. Capaz que vocês vão ficar ouvindo minha voz até depois da prova. Mas isso passa, relaxa. Pessoal, enquanto vocês estão pensando, só um detalhe. Não estressa se a primeira questão que você for fazer, você não entender nada. Relaxa, pula e vai para a próxima, depois você volta. É tática de concurso, colocar uma questão difícil já no início para desestabilizar o candidato. Relaxa, tá? E aí, Jânio Quadros, o que esse caboclo fez da vida? Com dúvidas. Acabou? Pô, vai ter nenhuma polêmica. Eu sabia, tinha que ter uma polêmica aí, ué, meu Deus do céu. Só A e D?
Letra A sem certeza, letra A com tudo. O S tá sem certeza. D, tá, ficou em A e D. Ah, entrou um C aí também. Pronto, A, C e D. Gente, repetindo. Não estressa você falar, Clécio, estou me sentindo um jumento porque eu estou errando tudo. Eu avisei que essas questões eu ia colocar para moer, que eu ia pôr peguinha mesmo, tá? A intenção é essa mesmo. Estressa não. Gente, vamos lá. Eu vou ficar com A, C e D. Sei lá, vocês colocaram tudo aí, fizeram um zarado, cara. Vamos para a questão aqui. Gente, então vamos lá. A pergunta é sobre Jânio Quadros, tá? Olha só, fala que Jânio Quadros significou uma certa alteração, Jânio mudou alguma coisa, nos rumos em relação ao período iniciado em 45. 45, gente, é quando está saindo Vargas, né? Vargas está saindo. Aí em 45 vem Vargas, lembra? Aí vem Dutra, nossa, minha letra tá horrível. Depois vem Vargas de novo, JK, aí vem Jânio Quadros. O que Jânio fez que mudou em relação ao que acontecia antes? Então eu vou de baixo para cima. Vocês falam o quê? Vamos lá. Vou tirar algumas que ninguém falou. C. Então vamos lá. No rompimento da hegemonia paulista e no descontentamento militar provocado pelas propostas eleitorais janistas. Então peraí, 2 erros aqui. Rompimento com a hegemonia paulista. Peraí, como é que é rompimento se Jânio Quadros era de São Paulo, meu pai? Jânio Quadros foi eleito, ele tinha sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e foi tudo em São Paulo. Então eu rompi o que se o cara é de São Paulo? E segundo erro, esse é um. Segundo erro, descontentamento militar provocado pelas propostas eleitorais de Jânio. Descontentamento militar. Qual? Os militares ficaram putos com o Jânio Quadros já na eleição. Com o quê? O que ele falou que deixou os militares chateados? Que eu não estou lembrado. Provocado pelas propostas. Qual foi a proposta de Jânio Quadros que deixou os militares chateados? Que eu não estou sabendo. Eu não sei, nem você sabe. Nada. Então vamos outra aqui. Outra que ninguém falou, deixa eu ver. Letra E, acho que ninguém falou. Na inauguração de um novo estilo político, baseado na valorização das estruturas partidárias e na definição clara de propósito político e programa. Para! Gente, Jânio Quadros, a gente brinca, falando que ele era o doido, o incompreendido, não é isso? Não é a brincadeira que a gente faz? Então, proposta de definição clara. A definição de Jânio Quadros é clara? Vocês lembram, gente? O cara faz um troço que é da esquerda, outro troço que é da direita, uma coisa que é capitalista, uma coisa que é socialista. Isso é uma definição clara? Ninguém sabe até hoje o que é que o cara fez da vida, não sabe nem por que ele saiu do poder. O governo do cara foi um zaralho do caramba, ninguém entende até hoje direito. Que definição clara, caramba. Bom, gente, agora eu vou ter que tirar uma do que vocês falaram, né? Então vamos lá. A B não. Na primeira vitória das forças trabalhistas em pleitos nacionais e no fortalecimento de novas lideranças. Primeira vitória das forças trabalhistas. Eu falei hoje aqui. Getúlio Vargas, ele é conhecido trabalhista, gente. Ele valorizou pra caramba o operário, o trabalhador. Então, essa primeira vitória, não. Getúlio Vargas, o governo dele foi voltado para o trabalhador. Tanto que eu falei com alguém aqui, não lembro quem aqui, que muita gente às vezes pensa que Getúlio Vargas era comunista, mas não é comunista, ele era trabalhista, que era o governo voltado para o trabalhador. Isso não quer dizer necessariamente comunista ou socialista. Então essa primeira vitória não. Agora a última chance, gente. A e D, só sobraram essas duas, né? Então essa aqui já foi, essa aqui já foi, essa aqui já foi. Se lascar, meu filho, essa aqui já foi. O que vocês marcaram aqui? A e D, então vamos lá. Eu vou marcar aqui e aí eu vou explicar o porquê. Calma! Moleque doido. Clécio, qual o problema da letra A? Então vamos lá. No apoio que os comunistas emprestaram à candidatura de Jânio Quadros em troca da legalização do PCB que ocorreu em 61. Então vamos devagar. Primeira coisa, Clécio, você falou pra gente que Jânio Quadros foi eleito porque ele agradava tanto a esquerda como a direita. Perfeito, é isso mesmo. Fez aquela propaganda da vassoura e tudo mais. Problema, em troca da legalização do Partido Comunista que ocorrera em 61. Então vamos nós aqui. O Partido Comunista ele foi fechado lá no Dutra, quando começou a Guerra Fria. Certinho. Aí depois veio o Vargas II, que manteve fechado, veio o Juscelino também. Isso. E aí, gente, legalização do Partido Comunista,
que o Jânio Quadros vai fazer? Não, gente. A aproximação de Jânio Quadros, lembra disso, ele teve uma tendência que parecia ser socialista, dando medalha para Che Guevara, voltando a ter relações comerciais com a União Soviética, era simplesmente para mostrar uma política externa independente. Jânio Quadros, eu cheguei a falar isso na minha aula, uma coisa que ele não era com certeza, era comunista. Ele não tinha aproximação nenhuma com esquerda ou com comunista. Ele só tomou essas medidas loucas, que parece ser de esquerda, foi contra a invasão norte-americana em Cuba e tudo mais, só para dar uma resposta aos Estados Unidos que o Brasil possui uma política internacional livre. Ou seja, essas medidas com viés de esquerda, não é porque ele tem um viés de esquerda, é porque ele quer mostrar para os Estados Unidos, eu faço o que eu quiser. Você não manda em mim. Então o certo é, na vitória de uma candidatura da UDN, calma que eu não vou explicar, que interrompeu uma série de vitórias do PSDB, PTB e arranjo político candidato com Getúlio Vargas. Olha para mim. O DN foi contra o Vargas. Inclusive foi por causa dela, do Carlos Lacerda, que Vargas morreu. O DN foi contra Juscelino Kubitschek. E não sei se vocês lembram que eu falei isso. O DN do Carlos Lacerda, eu até brinquei, falei, acho que esse cara nunca foi presidente, ele foi contra todo mundo. Ele, Lacerda, só apoiou a candidatura do Jânio Quadros, que inclusive apoiou a candidatura só. Quando o Jânio começou a tomar aquelas medidas esquisitas de dar medalha para Che Guevara, a UDN se afasta de novo. Eu até brinquei com vocês na aula. A UDN ela foi contra todo mundo. Ela só apoiou o Jânio no início, porque ele parecia um candidato que não estava preso nem a Getúlio Vargas, nem Juscelino Kubitschek, nem nenhum desses. Então, no início, o Jânio Quadros foi o único que teve o apoio da UDN e mesmo assim teve o apoio apenas no início. Então, se olhar a questão, olha de novo. Na vitória de uma candidatura, a UDN apoiou só isso, ó. A UDN vai ficar com o Jânio Quadros ao longo do governo? Não, vai ficar não. A UDN vai abandonar ele também. Essa é a sacanagem. Qual é a sacanagem da letra A? Pô, mas o Jânio Clécio, ele tomou medidas que se aproximavam com os comunistas. Isso sim. Agora aqui tu deu uma exagerada. Apoio dos comunistas que emprestaram a candidatura, olha para mim, os comunistas vão ter uma certa simpatia de Jânio quando ele começa a tomar aquelas medidas de voltar a ter relações com a União Soviética, dar medalha para Yuri Gagarin, dar medalha para Che Guevara, ir contra a invasão à Baía dos Porcos dos Estados Unidos, aí os comunistas apoiam. Só que se você olhar aqui, está dizendo que os comunistas apoiaram desde o início, ó. O cara nem presidente é ainda, o cara era candidato e os comunistas já estão apoiando ele. Apoiaram por quê? O que ele fez? Para os comunistas apoiarem ele já no início, na candidatura. Vão apoiar depois que ele toma aquelas medidas loucas. Bacana? Alejandro, exatamente. Por isso que muitas pessoas falam que o João Goulart, ele está perguntando se é do PTB, era a continuação. Muitas pessoas alegam isso, mas isso não vai estar na tua prova não. Que João Goulart era a continuação do Vargas. Ele tentou fazer uma continuidade do governo Vargas. Mas, Alejandro, olha para mim. Ué, Clécio, se João Goulart, então, era uma continuidade de Vargas, de repente ele nem era comunista, por que deu aquele quiprocó todo? Pois é, porque João Goulart, ele fez isso tudo durante o auge da Guerra Fria, década de 60. Vargas não. Tá? Então, João Goulart tomou essas medidas aparentemente até trabalhistas, mas no auge da Guerra Fria, década de 60. Eu já comentei com vocês, o problema de Jânio Quadros e João Goulart foi o período em que eles viveram. Se eles tivessem feito exatamente as mesmas coisas em outra época, talvez não tivesse dado nada e o cara ia até o final do governo. Mas o problema deles é que a gente estava naquela paranoia, década de 60 é o auge da Guerra Fria, tá? A gente estava naquela paranoia de comunismo, capitalismo, onde você dá uma esmola para o mendigo era a ideia de comunista. E ainda fazia reforma agrária, aquelas malucuras todas. Beleza? Eduardo, você está perguntando... Cadê? Houve esse arranjo orquestrado por Jango? Ah, tá. Você está falando o seguinte, ó. Vitória, agora eu entendi, você está se referindo à pergunta. Vitória de uma candidatura da UDN que interrompeu uma série de vitórias do PSD e do PTB em arranjo político orquestrado por Getúlio Vargas. Houve, então deixa eu perguntar, Eduardo. Esse arranjo aqui que ele está falando é que Getúlio Vargas lá atrás conseguiu fazer uma aliança. Por isso que ele conseguia. Qual é a aliança? Para ele ser eleito e depois para Juscelino Kubitschek ser eleito. Por quê? Juscelino era apoiado por Getúlio Vargas. Então, no Juscelino Kubitschek, Vargas conseguiu fazer essa aliança que ele fala aqui de PSD e PDT.
porque ele conseguiu juntar dois partidos, ou que apoiava o Getúlio, ou que apoiava o Juscelino. Aí vem Jânio Quadros e quebra tudo isso. Jânio Quadros não tem nada a ver com isso. Jânio Quadros é ligado, apoiado pela UDN, que é um partido completamente separado. Beleza? Querido, estourou, né? Estourou, então não deu não. Então vamos voltar nós aqui. Paramos em que número aqui? Número 8. Nós vamos dar uma pausa aqui, senão o Rafael briga comigo. Semana que vem nós vamos continuar, lembrando que, tá? Eu não mandei isso aqui ainda para vocês, porque eu estou usando essas questões. Lembrando que não desanima se hoje você errou a maioria das questões. Essas questões eu fiz com peguinhas, com coisinhas enjoadas, para você errar mesmo. É para eu ferrar você aqui na sala, para na hora da prova lá, você se sair bem. Tá, gente? Então não adianta eu ficar colocando aqui, qual o nome do poder de Dom Pedro II? É poder moderador? Não vou ficar colocando questão ridícula assim. Então a ideia era ferrar mesmo, tá, gente? Então não desanima não. E me perdoe aqui, mas meu objetivo é fazer vocês serem aprovados. Bacana, meus queridos? Agradecido o tempo. Fica com Deus, um grande abraço. E a gente se encontra semana que vem. Alô, galera? E não desanima não. Continua aí.